Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Gama, de Geografia, e olha só, estou aqui com um item do Enem 2021, que fala sobre os refugiados. Dá uma olhada no texto. A categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal. Olha que interessante, a gente para um pouquinho por aqui, tá? Para dizer o seguinte, ele está falando do refugiado e que ele tem uma condição aí de algo transitório. E ele ainda diz mais que ele transita entre dois universos, aquele país de origem, aquele que ele está saindo, fugindo ali, e aquele país de destino. Tudo bem, aí ele continua, tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem, quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos no país de origem, e portar o status de refugiado no país receptor. Perceba agora o comando. A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre... Bom, quando ele fala posição marginal, ele quer dizer o seguinte. Para o refugiado, gente, é muito ruim. Porque ele tem que deixar aquele país de origem que ele gosta, que ele muitas vezes se sente pertencente àquele país, é a nação dele, só que ele acaba fugindo, seja por um conflito, uma perseguição, um risco de morte ali para ele, para os seus familiares, e ele acaba vindo, por exemplo, para o Brasil. Mas pode ser qualquer outro país, pode ser o México, pode ser a Argentina, isso aí tanto faz, tá? Para entender o item. O interessante é que ele muitas vezes sai de lá fugindo praticamente. Quando chega em um país como o Brasil, o México, ele passa um tempo até ser de fato reconhecido, passar a ter direitos como um cidadão, por exemplo, brasileiro, como eu, você que está aí assistindo muitas vezes. Então ele vive nessa ideia de marginalidade durante um período. Então veja, ele já está em um país estranho ao dele, com muitas vezes códigos ali de conduta, cultura bem diferente do país de origem. Então ele já se sente um pouco estranho em relação a isso. E pior ainda, porque ele chega muitas vezes nesse país de destino, como o caso aqui, o Brasil, vamos supor, e ele ainda não tem o seu direito ali reconhecido. Então é isso que o comando está pedindo para você. Que você encontre, respectivamente, aí, a associação, tá? Entre essa ideia de por que o refugiado, ele, pelo menos durante um período, ele sofre bastante. E aí, olha a alternativa E. Desenraizamento cultural. Quando ele sai do seu país de origem, quando ele é obrigado a fugir, ele tem saudade da sua terra, ele tem saudade do seu país de origem, mas ele não pode retornar, pelo menos por enquanto. Seja porque o país ainda está em conflito, vamos supor, conflito civil na Síria. Refugiado, muitas vezes, ele não quer estar no Brasil, ele quer estar lá, no seu país de origem, mas ele é obrigado, até porque ele corre um risco ali de morrer, ele e a sua família. Mas quando chega aqui, aí ele vai enfrentar um outro problema. Qual é? Continuando aí na alternativa E, a insegurança legal. Até mesmo porque muitas vezes vocês sabem que algumas pessoas fogem de determinados conflitos, mas ao chegar em determinados países, precisam provar que são de fato refugiados. Porque pode acontecer, inclusive, pessoal, caso ele não consiga provar e aquele país ali que está, entre aspas, né, recebendo, porque às vezes essa pessoa entra de forma clandestina. Ela entrou sem avisar o país de origem e tudo mais, aí aquele país de origem vai ver, olha, será que é um refugiado mesmo ou não é? Então, durante esse período, até você provar que você é um refugiado, então que você tem um respaldo, até quem sabe esse país te dá a cidadania para você, você vai passar por uma insegurança legal muito grande. Por isso, resposta correta alternativa E.
As outras não fazem sentido porque não tem a ver com a ideia do texto e nem do comando. Por exemplo, a A fala em ascensão social e burocracia estatal. Não é isso que o texto fala. Alternativa B, essa ideia, né, eles sofrem por conta da miscigenação étnica e dos limites fronteiriços entre os países, não. Alternativa C, desqualificação profissional lá do país de onde eles saem. Não, eles não estão saindo por serem desqualificados. Eles estão saindo porque estão fugindo mesmo de um conflito, tá? De uma perseguição. Alternativa D, instabilidade financeira. Esse não é o motivo, tá? Do porquê que eles sofrem tanto, a instabilidade financeira no seu país de origem. O refugiado, ele vem e ele sofre porque ele é praticamente arrancado. Essa é a ideia. Ele é retirado ali do seu país de origem, ele é obrigado a fugir. Então ele perde as suas raízes ali culturais. Portanto, melhor resposta alternativa aí. É isso, pessoal. Valeu. Forte abraço.